Os tempos agora, né, Fábio? Estamos aí batalhando no YouTube. Você não perde a forma, né? É um prazer vê-lo novamente. Prazer, a gente sabe da tua competência, né? Acompanhou muito tempo a gente também ali nos bastidores, então eu fico feliz pela essa nova etapa na sua vida, que Deus possa te abençoar e eu estou tentando melhorar aí cada ano, né? Me dedicando, honrando cada vez mais a Deus pela saúde, né? E pela capacitação e espero melhorar aí até o final do ano. Ô Fábio, eu sei que você já viveu uma grande história, né? Belíssima história aqui com essa camisa. Como que é essa volta ao Mineirão e ver ali o torcedor gritando seu nome, né? Reconhecendo e esse carinho de todo mundo com o estádio lotado? É sempre bom, né? Muita história, né? Então fui muito feliz aqui, conquistas de títulos importantes, marcas, né? Também de jogos, né? Então tudo foi muito importante, né? Aqui no Mineirão, joguei no Mineirão antigo, esse novo aqui a gente acompanhou bem de perto, então é gratificante, né? Voltar, poder jogar, tá tendo a oportunidade de jogar numa grande equipe como o Fluminense e ter o reconhecimento do torcedor aqui cruzeirense também é sempre muito gratificante. Com todo respeito ao Fluminense, como que é para você ver o Cruzeiro voltando, né, ao seu devido lugar com um amigo seu, que é o Pedro Lourenço, sendo o dono agora? A gente está sempre vendo, né, o crescimento da equipe e todo mundo fez parte desse processo, né? E isso é sempre gratificante ver que ele está hoje nas mãos do Pedro, né, nosso amigo aí de muito tempo, de muita resenha. Então fico feliz porque a família toda a gente tem um carinho muito grande, conhece de perto. Então o Cruzeiro se tornando novamente decisivo nas competições e tendo bons jogadores, uma equipe consistente, sempre traz alegria para o torcedor. Quando terminar essa trajetória aí, lá para os 50, vai ter uma despedida aqui, né, Fábio? Deus vai direcionar todas as coisas. Quando Deus direciona, tudo é perfeito e tudo está na mão dele. Vamos só orar, trabalhar e cada vez mais ser grato. Valeu. Valeu, Oliveira, pra gente falar sobre Gabigol e tudo que se fala sobre Gabigol, de bom e de ruim, de polêmico e de elogio, tudo ganha uma proporção muito grande porque o Gabigol é muito grande. Então, eu quero te trazer para esse papo porque você, além de conhecer o Gabigol há muito tempo, como analista de futebol, você também o conhece pessoalmente. Para mim tá muito evidente, e não é de agora, já havia falado isso, e quando se falava isso antes, mas você tá querendo plantar crise no Cruzeiro, o Gabigol tá feliz. É óbvio que esportivamente o Gabigol não tá feliz. Um cara do tamanho do Gabigol passar tanto tempo no banco do Cruzeiro, individualmente, ele não pode estar feliz, é óbvio. Coletivamente, ok, Cruzeiro tá ganhando, Cruzeiro tá voando, já disse isso, não duvide se o Gabigol decide uma Copa do Brasil pro Cruzeiro aí, fazendo o gol do título aqui no Mineirão, ou em São Paulo na classificação, ou no Maracanã, numa eventual decisão contra Fluminense e Vasco da Gama, mas isso está ficando cada vez mais latente. No jogo aqui do Mineirão, antes do jogo do Grêmio, ele já não foi muito efusivo na comemoração. E a TV pegou, né, no jogo contra o Grêmio, enquanto os jogadores estavam indo saudar a torcida, ele buscou o vestiário antes. Diante de tudo isso, quero ser o diagnóstico de Gabriel Barbosa e a temporada no Cruzeiro, Ale. Você disse uma coisa importante, né? O torcedor, aquele mais fanaticão mesmo, ele não quer ouvir algumas coisas. Mas a gente não trabalha para o Cruzeiro, a gente trabalha para o futebol, trabalha para a Rádio Itatiaia. E a verdade é que o Gabigol não vai ficar o ano que vem. Não vai ficar. A última vez que eu falei com ele, inclusive, eu dei parabéns ao Thiagão pelo ano dele, que é um ano muito bom. Você pegar os últimos 3 anos do Gabigol, os 2 últimos pelo Flamengo e essa temporada pelo Cruzeiro, essa temporada é disparada a melhor desses últimos tempos, em que pese que ele foi decisivo na Copa do Brasil pelo Flamengo naquela final contra o Atlético e pode e deve até ser decisivo para o Cruzeiro em vários momentos ainda nesse ano. Mas não está valendo a pena para ninguém, o Thiago. E o Pedrinho não vai falar isso, evidentemente, porque não vai tumultuar o grupo. Mas internamente todo mundo está sabendo. O Gabigol está sabendo, o Léo Jardim está sabendo, o Pedrinho está sabendo. Porque essa conta não fecha, o Thiagão. Embora o Gabigol, sempre que tenha sido chamado, ele corresponde. Muitos menos minutos do que ele gostaria e acha até do que ele merece. No custo-benefício, não vale a pena para o Cruzeiro.
E aí tem um motivo muito claro, muito evidente. Por que isso acontece? Por que o Gabigol joga tão pouco? Não é porque o Caio Jorge faz uma temporada espetacular. Eles podem jogar junto, né? Mas é porque o Gabigol não tem o estilo de jogo que o treinador gosta. E é legítimo, cada treinador tem uma preferência, tem um jogador, um estilo de jogador que ele gosta mais. E o estilo do Gabigol não agrada o Léo Jardim, embora o treinador português reconheça no Gabigol um grande jogador. Mas o que é o estilo? É um cara que marca muito na primeira linha, ali na saída de bola do adversário. O Gabigol não faz isso. É um cara que explode em velocidade no espaço, no contra-ataque. O Gabigol não faz isso, é um cara que joga mais com a bola no pé, mais no pivô, vem dialogar com os meias, cai pelos lados, sabe? Então, assim, não é o estilo do... Eu até falei aqui, se acontece do Caio Jorge ser vendido ano que vem, o Gabigol não é o centroavante dos sonhos do Léo Jardim. Então, essa conta não fecha. O que está acontecendo de novo nessa história toda é que o Gabigol não tem mais escondido a sua insatisfação, né? Ele estava disfarçando bem a sua insatisfação, não tem escondido. Isso é um problema para o resto da temporada do Cruzeiro, do Gabigol. Não é um problema, torcedor. Isso não é um problema, é uma relação profissional. O Gabigol vai entrar e vai jogar, e vai tentar, e vai fazer gol, como ele sempre fez. Mas que o quadro, a verdade, é essa aí que eu tô te falando, o Tiagão. Eu não tenho dúvida, isso aqui não é um achismo que eu tô falando. Eu tô trazendo uma informação, é isso que acontece. Mas não é, vou repetir, não é um problema pro Cruzeiro. O Cruzeiro lida muito bem com isso e já há algum tempo. Desde a última janela, essa conversa, ela acontece no Cruzeiro. Então, o Léo Jardim não é apaixonado pelo estilo do Gabigol. O investimento é muito grande para uma minutagem pequena e o Gabigol não fica no banco. Não fica. Não ficou na Inter, não ficou no Benfica, não ficou no Flamengo e não ficará no Cruzeiro. Então, com esse combo aí de informações, o Gabigol não fica no Cruzeiro pro ano que vem. É um jogo em que o Cruzeiro empata com o Fluminense, 0-0, nada de gols. Uma primeira etapa com algumas dificuldades, com a arbitragem sendo até atrapalhada em alguns momentos. Um questionamento muito grande por conta do número de cartões, né? Aliás, vou puxar aqui na conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartões para o Cruzeiro. 1, 2, 3 cartões para o Fluminense. Cruzeiro levando a melhor nesse quesito aí, 6-3 em cartões, 9 ao todo no jogo. Um jogo muito faltoso, um jogo para isso tudo, o Thiago Valu, ou exagerou o árbitro em alguns lances na aplicação dos cartões? Olha, foi um árbitro que não conseguiu ter o controle do jogo, né, nesse sentido. Acho que por isso a coisa acabou degringolando da forma. O Rodrigo José Pereira é mais um dos péssimos árbitros que a gente tem no futebol brasileiro. Alguém que parece nunca estar preparado à altura de um jogo como era o jogo de hoje. A gente já previa, né? O Cruzeiro procurando conseguir alcançar o seu objetivo principal agora de uma Copa Libertadores fase de grupo, porque Copa Libertadores o Cruzeiro já está, e o Fluminense tentando chegar no quinto colocado, Bahia que tem 53 pontos, mas o árbitro para mim nunca se mostrou à altura da partida e por isso tantos cartões. E mais uma vez, né, Léo, a gente vê, Caio e também todos que nos acompanham, um festival de incoerências, né? Você vê dois agarrões serem punidos para cartão amarelo, como foram os casos do Christian e do Matheus Pereira, e outros lances para o lado do Fluminense, a coisa não ser tratada da mesma forma. Então, no meu entendimento, pelo menos, Léo, mais um árbitro que esteve abaixo da capacidade do jogo, né? O jogo pedia um árbitro melhor. Aí fica a pergunta, onde está o árbitro hoje do futebol brasileiro capaz de minimamente cumprir a regra, capaz minimamente de manter um critério minimamente equilibrado para as duas equipes? Infelizmente, teremos que fabricar. Para mim, um empate amargo. Vale lembrar que o Cruzeiro encarou um Fluminense que, até como o Valu havia destacado no pré-jogo,
antes de atuar contra o Cruzeiro, pelo menos sob o comando do Zubeldia, tinha sofrido 2 gols em cada um dos 4 jogos que fez como visitante. E aí, justamente contra o Cruzeiro, acabou que o Fluminense não foi vazado, né? E essa foi apenas a 2ª vez o Cruzeiro como mandante no Brasileirão sem fazer gol. A outra oportunidade tinha sido lá contra o Atlético no primeiro turno. Então o Cruzeiro vinha numa boa sequência como mandante, pelo menos nessa questão de poderio ofensivo. Mas hoje ficou abaixo. E aí, claro, a gente destacou ao longo da jornada que Eduardo e Christian fizeram um jogo fraco, mas Matheus Pereira e Caio Jorge, os grandes expoentes técnicos do Cruzeiro, também ficaram muito abaixo hoje, né? Uma partida de pouquíssima inspiração do setor ofensivo do Cruzeiro. No primeiro tempo, até achei que o Cruzeiro teve muito mais chances claras, né? Começou mal, mas depois disso cresceu, terminou o primeiro tempo melhor. No segundo tempo, apesar de ter ficado muito com a bola no setor ofensivo, foi burocrático. Não conseguiu produzir, foi uma equipe por muitas vezes previsível. O Fluminense não teve muitas dificuldades para fazer com que o Cruzeiro viesse a não criar grande chance de gol. Dá para a gente falar do que no segundo tempo? Caio Jorge, talvez, que teve 2 oportunidades interessantes, mas desperdiçou uma em um chute de fora da área e uma outra muito clara, em um cabeceio em que o Vidalba consegue cruzar bem e ele acaba desperdiçando. Fora isso, foi um Cruzeiro que foi realmente muito apático no ataque. O Jardim até tentou promover algumas alterações, promoveu mudanças táticas, né? A partir da entrada do Gabigol, a gente viu um Cruzeiro com uma dupla de ataque, tendo uma espécie de losango, mais à frente um trio ofensivo com o Sinisterra, mas ninguém resolveu. Um Cruzeiro que hoje acabou decepcionando. Mais de 50 mil torcedores. É claro que ainda a vaga direta na Libertadores segue muito encaminhada, mas tem aí um certo prejuízo para a próxima partida, né? A gente já deu uma pincelada na arbitragem, o Cruzeiro vai muito desfalcado para enfrentar o Juventude, que está reagindo por aparelhos no Campeonato Brasileiro, mas está reagindo. Desafio importante, mas que o Cruzeiro, depois de ter tropeçado dentro de casa, não vai poder pensar em outro resultado diferente da vitória contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. O Juventude que ontem venceu o Vasco, né, por 3-1, 18º colocado com 32 pontos. O Vitória empatou agora com o Botafogo, né, tem 35 pontos. Então, tá 3 pontos para sair aí do Z4, ou pelo menos para empatar com o Vitória. Então vai ser um jogo importantíssimo semana que vem, o Juventude diante do Cruzeiro. Aqui no chat da live, o Miranda tá cornetando aqui o Sinisterra, é horroroso. O Roger Souza, MP10, não gosta do Gabi. Ele não dá passe pro cara e no final do jogo ele prefere chutar para fora, possivelmente lançar e o Gabi acertar. A opinião aqui do Roger Souza. Cleiton Melo tá falando para a turma que tá criticando muito o time de hoje, tá dizendo, o povo deve gostar do Cruzeiro de 2023. Ô, povo burro, tá na cornetagem aqui o Cleiton. Natanael Souza, ou Nataniel Souza, Cruzeiro saiu no lucro, pois o MP deveria ter sido expulso sim. Já vem tratar aqui do lance polêmico aí da primeira etapa. Magno Sabino, KJ nunca foi jogador de seleção. Quando vem um resultado assim, indigesto, né, aí a galera vem uma avalanche de comentários mais negativos. Qual a sua ponderação sobre isso, Valu? Assim, por exemplo, hoje vocês criticaram muito o Christian, Eduardo, a atuação desses atletas. Coisa específica, situação específica, ou de fato o rendimento de maneira geral está caindo, o Jardim está precisando encontrar mais recursos, alternativas nesse time? Ele tem tentado, para mim, Léo, e é normal, o torcedor aqui na Samuca TV tem essa questão e tem todo o direito, cada um vai se expressar da maneira que acha ali, conforme o resultado, que frustra, né? Afinal de contas, mais uma vez, uma presença gigantesca do torcedor, mais de 53 mil pessoas estiveram presentes no Mineirão. Vamos lá, eu já falei, inclusive, no nosso pré-jogo, né?
O Cruzeiro faz um grande segundo turno, mas o Cruzeiro não tem um grande desempenho em campo no segundo turno da forma que foi no primeiro. E eu acho que é do jogo, tá? Eu acho que é do jogo, tem a questão do cansaço, a questão dos adversários que melhoram. Eu até discordo de Samuel quando ele fala a respeito da situação, o Cruzeiro não mereceu. Eu acho que o Cruzeiro produziu, por exemplo, para fazer um gol no primeiro tempo. O Fluminense começa melhor ali nos seus primeiros 15 minutos e depois o Cruzeiro até o final da primeira etapa, e etapa essa, como disse bem o Caio, o que a gente tira do segundo tempo? Muito pouco, né? Tem ainda aquele chute despretensioso, Caio, do Fabrício Bruno, que o Fábio ia cometendo um equívoco gigantesco, e é um chute depois do Caio Jorge, em que ele tinha a oportunidade de repente, finalizar melhor, mas que o Caio já chamou a atenção, o nosso Caio aqui da Samuca TV, se a gente falou do meio campo com Christian e Eduardo não vivendo uma tarde e noite tecnicamente e também até em aspecto o Christian, que é um jogador sempre que consegue perseguir, muito combater, a partir do momento que o Christian toma o amarelo, eu acho que isso é uma coisa até para ser conversada com esse atleta, principalmente pensando na próxima temporada. O Christian, ele meio que se anula da partida, ele não consegue mais nenhum tipo, ele não consegue se posicionar, parece, de uma forma a sentir mais confiança em combater, jogar então esquece. Então eu acho que no primeiro tempo o Cruzeiro produziu o suficiente. Tivemos a bola na trave do Kaique, tivemos aquele chute desviado do Arroio numa finalização, num cruzamento, do Caio Jorge, tivemos a grande jogada do Arroio. Fiquei sentindo falta do Cruzeiro explorar mais o Samuel Xavier com o Arroio. Na única vez que o Cruzeiro fez isso na partida, o Arroio faz o passe, o Caio Jorge não consegue finalizar e acaba furando. E tivemos também, no primeiro tempo, uma finalização do Matheus Pereira, em mais um lance do Kaique, que também chutou uma outra bola, além da cabeçada, de fora da área. Então foram duas oportunidades do Kaique, com mais uma do Pereira, com mais uma do Caio e do Arroio. A gente está falando de 5 boas finalizações que o Cruzeiro não conseguiu aproveitar. No segundo tempo, o Fluminense volta da maneira que começou a partida, pressionando o Cruzeiro, tentando fazer com que o Cruzeiro não conseguisse jogar. Não acaba tendo aquele fruto, porque vai passando, o Fluminense jogou na quinta-feira. Então o gás ali da turma, o Canóbio, o próprio Serna, que não é um jogador tão veloz assim, passam a não conseguir fazer mais isso. E aí o Cruzeiro acaba fazendo a mexida lá aos 22 minutos. Novamente, quem veio do banco, se a gente falou de Christian, Eduardo, que não estiveram bem no dia de hoje, não vi também uma boa partida do Pereira e do Caio. O Vidalba, para mim, tem tomado muitas decisões erradas e o Vidalba é um cara importante para, às vezes, fazer essa bola passar com qualidade da defesa para o ataque. Mais uma vez, para mim, assim como aconteceu no jogo contra o Grêmio, os bancários não conseguiram ajudar. O Jardim, para mim, ele muda a característica do time. Eu e Caio, Fábio, até conversávamos aqui. Ele faz uma espécie de losango, colocando o Romero ali mais protegendo a cabeça da área, colocando o Eduardo pelo lado direito, colocando o Christian pelo lado esquerdo e deixando o Matheus Pereira ali se aproximando do Gabigol, que havia entrado aos 22, e do Caio Jorge. Enfim, mais para o final da partida, o Jardim faz para mim um Cruzeiro, sim, uma espécie de 4-3-3, deixando o Wallace e Romero mais à frente, com o Matheus Pereira, e aí ele coloca peso na frente, com Sinisterra pela esquerda, Caio Jorge e Gabigol. Mais uma vez, o Cruzeiro perde com a saída do Arroio, e com certeza saiu por questões físicas, ele ainda não está no seu melhor, e quando ele sai, novamente, o Cruzeiro perde muito de um pouco já não estava numa grande tarde. O Cruzeiro ainda perde, porque ele é o cara que tem a característica. O Sinisterra claramente não consegue fazer isso ainda, e o Cruzeiro não conseguiu com esses jogadores, depois tentou até alguns cruzamentos. O Cruzeiro vai se perdendo a paciência para trabalhar essa bola, até fazer com que ela gire, porque com o Gabigol, Caio Jorge e Pereira, você perde em velocidade com a saída do Arroio, mas ganha em mais capacidade técnica. Mas o Cruzeiro realmente não conseguiu aí no segundo tempo, um segundo tempo abaixo ainda do que foi o primeiro, e acaba amargando esse empate. É apenas o terceiro empate, como disse bem o Caio Fábio, o Cruzeiro que tinha empatado ali com o Atlético Mineiro, o Sport agora empata com o Fluminense e vai ter a data FIFA. Só um detalhe, não vem bem na temporada, já
esteve no seu melhor, mas a gente vê que mesmo não estando bem, acho que esse jogo deixou claro um pouquinho para o torcedor e até para a gente mesmo, né? Por que o Lucas Silva é tão importante no sistema do técnico Leonardo Jardim. Hoje, apenas o Romero estava tendo essa missão, e que missão pesada de fazer com que o Cruzeiro saísse ali de trás. Às vezes o Pereira também no segundo tempo, quando uma partida acontece feito essa do Eduardo e também do Christian. Léo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.